todos. É um prazer tê-los aqui nessa manhã. Meu nome é Elisângela Fonseca, sou assessora executiva da Rede PetroRio. Sejam todos muito bem-vindos a esse café, com a Rede. Tem um excelente webinar, Rede PetroRio, Juntos Somos Mais Fortes. Passo a palavra ao mediador dessa manhã, que é o senhor Luiz Fernando Pessoa, nosso diretor de Inovação e Novos Negócios. Senhor Luiz Fernando Pessoa, por favor. Bom dia, obrigado aí pela presença de todos. Estou vendo aqui que está bem seleto e muita gente da inovação, foi importante isso, né? Quer dizer, teve uma percepção do assunto, do tema. Nosso convidado, o âncora, também ajudou muito a ficar atrativo o café. Mas eu queria começar com um ponto assim, bem interessante para a gente fazer uma provocação ao nosso convidado. Hoje, inovação passou a ser uma palavra muito usada, muito falada, tudo isso. Mas, para quem é um guerreiro da inovação, isso não é uma coisa nova, muito pelo contrário, é uma coisa que já vem sendo pauta de várias reuniões em paralelo, hoje está um pouco mais convergente em todas as mesas, mas tem dois fatos que aconteceram ontem que me chamam a atenção, que eu queria chamar aqui para um alerta. Eu vi uma reportagem ontem da XP. A XP, seguramente, talvez a fintech mais conhecida de sucesso que tem. Ela falou o seguinte: provavelmente os meus funcionários vão ficar até o final do ano em home office e na virada do ano, provavelmente, muitos não voltarão. O que a gente está vendo? Uma empresa que inovou muito, está inovando de novo. Ela está vendo a necessidade de inovar. Ela está vendo a oportunidade, está vendo uma nova realidade. Eu tive uma outra conversa, o distrito foi procurado por uma empresa para fazer reestruturação de empresa. Era um escritório, estava acostumado a isso, ele achou que a inovação podia anteceder uma estruturação. Quer dizer, em vez da empresa seguir o caminho que ela seguia, talvez se a gente inovasse, chama muito de pivotar ou lançasse alguma coisa, inovasse, ela podia não chegar a uma recuperação judicial ou ela podia. Então, eu começo a botar essas pautas, quer dizer, a inovação, o que era no passado, ela era uma oportunidade, era aquele projeto novo que as pessoas tinham, parece que agora vem uma necessidade, mas, assim, num momento muito breve, vai ser uma realidade, quer dizer, e o que eu acho mais interessante desse tema é que tenho conversado com todo mundo, quer dizer, tudo que está inovando nesse momento, todo mundo fala 30, o pessoal chuta um número, mas eu acho que pode ser até mais. O que está sendo feito para esse momento de isolamento provavelmente vai continuar depois, que foi o caso da XP, e tem vários outros casos que eu tenho conversado. Então, é nessa provocação que eu queria falar com o Eduardo, que ele posso chamar ele de quase um Highlander da inovação, ele é um cara que trouxe a inovação, brigou pela inovação, por ser inovação, por disruptividade, pela mentoria, principalmente, junto com os amigos da BIMEC, que está aí em peso, pessoas queridas e profissionais que eu aprendi a conhecer, admirar e nos ajudam muito no trabalho, muito pelo conceito que eles olham a inovação. Então, Eduardo, assim, a partir do momento que o protagonismo da inovação, que deixou de ser uma moda, né, passou a ser um protagonismo, uma necessidade, uma realidade, eu vejo muita gente falando de inovação. Quando a inovação, ela tem a sua metodologia, ela tem a sua estratégia, ela tem o seu modelo. E eu vejo, não comparando de forma pejorativa, mas atuando de forma distinta, eu queria que você falasse para os empresários, para todo mundo que está ouvindo aqui, onde você diferenciaria um consultor de empresa para um mentor. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso, porque eles não são conflitantes. Muito pelo contrário, são trabalhos distintos, sempre viveram distintamente, é porque agora o ambiente de interseção... Vem cá, tu vai deixar eu responder? E então eu gostaria que você respondesse. O mentor é assim. É assim mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de participar desse café, que para mim realmente foi um café, pulei da cama para vir correndo. Tive que atravessar 3 ruas, já 4 quarteirões para chegar aqui, e espero que seja rico o nosso encontro hoje. Bom, você
ao contrário do trabalho dos mentores, você fez uma contextualização gigantesca e 5 perguntas dentro de um contexto. Em geral, nós não fazemos isso, a gente só faz uma pergunta de cada vez, para dar tempo da pessoa responder. Bom, com relação à inovação, que você fez a primeira pergunta, a inovação, primeiro, não é novo, isso, a gente só tem esse conceito atual, porque ele está embasado, esse conceito atual está embasado numa tentativa de fazer com que o país cresça e se torne uma potência de primeiro mundo tecnológica. Então, essa expressão inovação veio para balizar a construção desse universo de possibilidades de transformar coisas conhecidas em melhores e coisas desconhecidas em reais. Então, a inovação tem muitas visões, vamos dizer assim, mas a gente vai se ater agora para essa discussão aqui apenas em 2 visões. A primeira visão é a inovação que todo mundo fala de disrupção, né? Inovação disruptiva, né? Romper, né? Ou seja, romper com alguma coisa, sair de um estágio para outro, né? É um processo de evolução. A inovação de evolução. Então, existe a disruptiva, que é essa do pegar o desconhecido e tornar conhecido. Geralmente, esse tipo de disrupção vem da bancada ou de uma janela. Por exemplo, a gente gosta de usar, porque é o exemplo mais fácil de entender, o Uber. O Uber não tem nada de inovador concretamente, mas ele é uma disrupção na legislação, por exemplo. Não havia nada na legislação das concessões de táxi que impedisse de existir um negócio como o Uber. Então, isso é uma disrupção. E tem a outra lógica, que é a inovação incremental. Ou seja, incremental significa acrescentar, né? A inovação incremental, nesse sentido, é você pegar alguma coisa que já existe e torná-lo melhor, com um design diferente, com uma funcionalidade nova, com uma pegada nova, né? E aí, na inovação incremental, a gente pode pensar em modelos de negócios novos. Também na disruptiva, modelos de negócio também ninguém nunca fez na vida, né? Então, sempre olhando dentro dessa lógica. Evidentemente que a inovação incremental ela é muito mais robusta do que a inovação disruptiva, porque a disruptiva realmente como a gente fala, é uma quebra do paradigma do tempo, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que não consegue transitar de um lado para o outro e, de repente, vem uma circunstância e dá essa possibilidade. Quem está ali naquela posição, naquele momento, consegue fazer essa passagem de um lado para o outro. Mas, em geral, no mundo dos negócios, a gente tem muita inovação incremental, que é importante também. Agora, um outro aspecto da inovação é que ela sempre existiu, a gente sempre fez. A inovação e a diferenciação são quase a mesma coisa. Inovação e diferenciação é quase a mesma coisa. No passado, para nós aqui, a maioria de nós aqui tem cabelos brancos, quando a gente entrou no mercado, a gente ouvia muito falar da empresa, vamos criar um diferencial. O diferencial é sempre em relação a alguém. A inovação vem como um elemento de diferenciação das empresas. Então, se você está em ambiente competitivo, a inovação é necessária, porque nós não estamos falando só em relação a ter um produto diferente. A gente está pensando em manter o nosso mercado ou conquistar novos mercados. É para isso que serve a inovação. É para manter o que a gente tem, porque alguém está querendo roubar nossos clientes, ou para conquistar clientes dos outros em outros mercados. Então, quando hoje a gente usa muito inovação, essa expressão, porque ela é jargão, mas se você usa a expressão diferenciação, provavelmente vai conduzir na mesma direção. A ABMEM, por exemplo, é uma inovação. Ela é disruptiva no modelo de associação, né? E na abordagem, a mentoria de negócio, que é o que nós fazemos, é diferente da mentoria que todo mundo escuta falar aí. Por quê? Porque ela tem alguns aspectos que a fazem diferente das outras e o resultado que ela gera. Então, existem detalhes que são considerados inovações, né? E com o passar do tempo a gente vai aprendendo e vendo essas inovações acontecerem no ambiente empresarial, porque cada pessoa tem um potencial criativo e interpretação do ambiente, do cenário, das possibilidades,
né, da conjuntura, né, do futuro, e com isso poder buscar esse diferencial, essa forma nova de fazer as coisas. Respondi? Não estou te ouvindo. Para mim, você respondeu, mas de qualquer forma, a gente vai abrir para pergunta no final e isso vai poder incrementar qualquer dúvida que tiver adicional. Eu queria fazer lembrei, você fez outra pergunta. Você perguntou a diferença entre consultor, enfim, essa coisa toda. Isso realmente, isso vai tomar um tempo danado do nosso café, né? Talvez esfrio de vocês. O meu está quente aqui. Pode falar. Pode falar. Pois é. A Abimem tem um programa de adaptação, adequação da prática do mentor, que chama Programa de Metodologia Base para Mentores. Nesse programa, a gente mostra para os mentores que todos são consultores. No final das contas, todos nós somos consultores. A gente nasceu para dar palpite na vida dos outros, para dizer como tem que fazer as coisas, porque a gente faz isso segundo a nossa interpretação de mundo, né? Então, em geral, no ambiente da mentoria, existem muitos consultores que vão fazer esse trabalho, naturalmente, que é útil, né? de colaborar com as empresas para elas evoluírem, mas o trabalho do mentor de negócio é diferente do trabalho do consultor. O consultor empresarial, em geral, é exatamente a pessoa que tem uma base de conhecimentos e leva essa base de conhecimentos para ajudar a empresa a alcançar o objetivo dela. Em geral, é para resolver problemas. Os mentores de negócio também resolvem problemas, mas resolvem os problemas de uma maneira diferente. O consultor vai lá e diz como faz. O mentor vai lá e pergunta para tentar ver se o empreendedor sabe do que está querendo resolver. Então, nós trabalhamos em cima de problemas reais. O consultor também trabalha, só que ele olha na perspectiva do problema para dar a solução. A gente olha o problema para buscar o esclarecimento dos pontos que estão obscuros para o empreendedor, para o empresário, de modo que ele possa conhecer muito mais do seu negócio, entender muito mais o cenário onde ele quer estar e tomar as decisões mais acertadas. Então, a diferença básica entre a atuação do consultor e do mentor de negócio é essa. O consultor vai lá e dá a resposta. Nós vamos lá, ajudamos o empreendedor a evoluir, a esclarecer, a tornar claro os pontos obscuros do seu negócio, do emprego e tomar decisões. Seu áudio falhou no final. Falhou? Agora. Você escutou até onde? Escutei não, acho que você finalizou. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é importante. Quando eu vejo uma mentoria, assisto uma mentoria, aí a gente cria uma linha do tempo, né? Desde o cara teve uma ideia, até essa ideia virou uma nota fiscal, e em prática ela virou um negócio, um CNPJ. A gente sabe que a mentoria ela faz parte de uma fase dessa linha do tempo. Eu sempre me preocupei, eu queria que você respondesse, como você, como mentor, se preocupa com a pós-mentoria, porque às vezes eu vi alguns dados que o mentor cumpriu a tarefa dele e busca outro. Como é que você enxerga, você como mentor, com a tua qualificação, essa preocupação pós-mentoria, quer dizer, durante e o pós, como é que você vê isso? Bom, se a gente for lá olhar, se a gente for olhar a mentoria do ponto de vista de programas, por exemplo, de inovação, muitos dos de programas, você vai ter o mentor convidado a participar de um determinado número de sessões. Ou uma sessão, quando é um evento presencial, ou uma sequência de sessões que você é contratado para fazer isso. Em geral, a participação do mentor nesses programas se limita a essas 4 sessões. Porém, em alguns outros, como por exemplo em algumas aceleradoras e também no DIS,
nós temos um compromisso de acompanhar o empresário com o seu negócio, com aquilo que foi mentorado, por mais um tempo, né? Em geral, 6 meses, porque é o tempo de adaptação das mudanças que foram feitas e a aplicabilidade delas ao mercado. Então, o empreendedor, o empresário em geral, vai ter problemas ou dificuldades para interpretar corretamente o cenário. O mentor acompanha nesse caso, né? Mas, se for chamado para sessões pontuais, ele vai se limitar a fazer o trabalho pontualmente, o empresário vai para um lado e o mentor vai para o outro. Mas, no nosso caso em particular, no DIS, nós fazemos diferente. Os mentores estão lá presentes, dentro do contexto, e ficam mais 6 meses acompanhando os empreendimentos que ele mentorou, mesmo que não haja necessidade de fazer sessões regulares. O empresário, o empreendedor, pode pedir uma reunião, né, uma sessão com aquele mentor para tirar dúvidas sobre o processo que foi feito anteriormente. É importante fazer esse acompanhamento justamente para não perder como é que se diz? Para a gente não perder o acompanhamento mesmo do processo da inovação que foi gerada com aquele empresário, com aquele empreendedor. Entendi. Isso tudo vai em cima do compromisso da mentoria. Quer dizer, a mentoria faz parte do processo, mas o sucesso do negócio, para você chegar em algum momento e poder dizer que aquele negócio que você mentorou virou um sucesso, é importante. Dentro do que a gente conversa muito, a gente coloca muita importância da inovação aberta. A gente acabou de soltar um programa de intraempreendedorismo, nesse momento de isolamento, onde tem muitas mudanças, onde a gente está abrindo para os executivos ajudarem a fazer essa transformação das empresas que estão acontecendo nesse momento de isolamento. Eu queria... isso tudo foi pautado dentro de uma estratégia de sucesso. Quer dizer, o seguinte, não é uma oportunidade, é porque a gente queria contar caso de sucesso, que aquelas ideias que a gente mentorou, ou vai ser mentorada, um dia a gente vai contar para trás, olha, isso aí a gente ajudou, fez alguma coisa. É importante você transmitir a inovação aberta nesse momento, que eu acho que é um momento que está todo mundo precisando se abrir para ouvir inovação, ou um venture builder, né? ou a própria escutar de terceiros. Fala um pouquinho sobre inovação aberta, por favor. Ok. O conceito de inovação aberta Bom, tem dois caminhos para a inovação aberta também, né? O primeiro deles é você olhar para o ambiente e ver quem pode te ajudar a inovar, né? E aí a gente, quando fala olhar para o ambiente, é sair da cabeça do empresário, que como a gente fala, eu gosto de usar essa imagem aqui. O empresário e o negócio, o empreendedor e o negócio, são a mesma entidade. Você não consegue separar um do outro, né? Então, o negócio é a cabeça do seu dono. Tem até aquela que o boi engorda os olhos do dono. Pois é, a empresa é o boi e os olhos do dono é quem toma as decisões, mas eles estão sempre juntos. Você não tem uma desconexão disso, né? Então, em geral, quando nós estamos envolvidos em alguma atividade ou temos um negócio, a gente respira esse negócio o tempo todo. A gente vive os problemas o tempo todo. E a gente olha o mundo, né? A empresa olha o mundo com os olhos daquele que toma a decisão ou daqueles que tomam a decisão. No mundo da administração, né, esse universo de cabeças pensando dentro de uma organização chama-se cultura organizacional. Essa cultura organizacional, em geral, ela é um conjunto de regras de comportamento e de tomada de decisão. Isso faz com que a empresa cresça e sobreviva. Mas quando ela precisa inovar, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque aquela sequência de ações que o empresário e os seus executivos fazem todo dia, ou seja, é um processo para chegar a algum lugar, ele costuma dificultar a inovação. Então, quando a gente fala de inovação aberta, significa, grosso modo, abrir a mente para novas possibilidades de ver as coisas. Para quem está envolvido na inovação dentro de uma empresa, abrir a mente significa trazer pessoas que pensem diferente, trazer novas visões, trazer campos de conhecimento diferentes do nosso para ampliar o nosso campo de visão. Mas a empresa tem que atingir seus objetivos. E aí, na inovação aberta, com essas
visões diferentes, a gente consegue ampliar esses horizontes. Na questão do intraempreendedorismo, como você falou, aí chamar os executivos para fazer isso, ajuda um pouquinho, mas não resolve todo o problema. Por quê? Porque ainda assim os executivos estão envolvidos diretamente com o universo e o negócio da empresa. Eles ainda estão, como empresário, um pouco fechados nessa dimensão, embora, claro, a gente olhe para o mundo lá fora com um olhar de oportunidade, mas para fazer inovação precisa muito mais do que só olhar oportunidade. É necessário ver de uma maneira muito mais ampla do que se vê quando você está preso dentro de uma lógica de negócio. Né? Então, a inovação aberta pressupõe você chamar pessoas de fora da empresa para te ajudar a inovar. Né? Ou seja, ou uma startup, como a gente fala muito hoje, que já é um processo mais adiantado de um desenvolvimento de negócio, ou mesmo pegar pessoas que pensem diferente de você e que venham para um ambiente pensar soluções com você. Né? Isso é uma coisa que as empresas já estão usando. Começou primeiro por grandes corporações, mas agora nós já vemos empresas de médio porte procurando programas desse tipo. Né? O DIS é um que faz esse tipo de trabalho. A gente procura também trazer essa massa de conhecimentos que estão ao nosso redor para ajudar as empresas a fazer as inovações que são necessárias. Entendi. Dentro dessa sequência mesmo, que eu queria te fazer uma pergunta. Hoje nós temos a Rede PetroRio, uma associação de empresários, cada um com seu tamanho, cada um com o seu perfil, mas todo mundo tem a sua inovação, não só dentro da Rede Petro, como fora da Rede Petro, e estão querendo desenvolver. Mas muitas vezes o cara é o presidente, né, o que toca, o que vende, tem uma multifunção, e cada vez mais a gente é obrigado a ter essa multifunção dentro da empresa, mas tem uma inovação na gaveta, tem uma ideia, alguém apresentou alguma coisa e sabe que o dia a dia tomando. A gente está lançando aí, o DIS está lançando um programa de inovação, para os associados da Rede Petro, a gente vai dar um voucher aí, 4 vouchers para fazer mentoria para associados da Rede Petro, totalmente grátis. Nós vamos fazer uma seleção, vai ter um questionário que a gente vai colocar, e 4 empresas associadas da Rede Petro, inteiramente grátis, vão poder fazer as suas mentorias, dentro desse processo que o Eduardo está fazendo. Eu pergunto o seguinte: como que você, para essa ideia não ser só uma ideia, né, ela transformar num CNPJ, numa nota fiscal, como é que você daria o conselho para esse empresário, empreendedor, executivo, porque no fundo ele é tudo, para ele poder desenvolver essa ideia, mas olhando um sucesso, olhando um retorno, né, sobre o investimento, nem que seja um investimento pessoal, né? Bom, essa é uma pergunta interessante. O momento agora, essa crise dessa doença aí que nos assola, ela está exigindo de nós uma forma de ver o mundo realmente diferente. Muita coisa vai mudar, nosso comportamento mesmo já está mudando em função da necessidade de segurança pessoal. Quando a gente fala que uma empresa pode pegar seus projetos e transformá-los agora, esse é o momento. Né? Esse é o momento em função da gente está vendo aí, o cenário não é favorável, alguns segmentos empresariais estão sendo brutalmente impactados. Né? Vão precisar realmente se reinventar para continuar seguindo na atividade empresarial. Tirar projetos da gaveta, sem dúvida que é o momento, mas é preciso fazer uma avaliação desses projetos para ver a pertinência deles. Eu costumo dizer que todo negócio, todo potencial negócio tem chance de dar certo, mas ele tem que pegar 3 variáveis e transformar essas 3 variáveis simultaneamente em um potencial de sucesso. O primeiro é o empreendedor, o empresário, enfim, está preparado para poder fazer essa transição agora. Se não tiver, tenta procurar alguém de fora que ajude, né? Procura um mentor que pode ajudar nessa transformação. O segundo, saber se isso é o tempo, se está no tempo certo. Né? Não é porque nós estamos numa crise, né, que seja o tempo certo de fazer a mudança. Pode ser que a gente esteja na vanguarda. Muito na vanguarda atrapalha. Muito atrasado também atrapalha.
Nós temos que achar o tempo certo, que a gente chama de janela de oportunidade, né? Qual é o tamanho dessa janela? E o quarto, qual é o contexto? O terceiro, qual é o contexto? Ou seja, em que ambiente, em que mercado esse projeto que está na gaveta vai entrar? Esse mercado é um mercado que tem potencial para crescer mais, para se expandir, ou é um mercado que tende a fechar por causa dessas mudanças que estão aí? Ou é um mercado maduro, onde tem várias pessoas consumindo, você precisa só fazer uma pequena adaptação do teu projeto para colocar lá. Como eu disse antes a respeito da inovação aberta, o interessante é que quem tem projeto na gaveta pense como Open Innovation, para trazer uma visão de fora, para ajudar o empreendedor, o empresário, a fazer com que esse projeto que esteja na gaveta seja adaptado ao contexto, principalmente, e ao tempo, né? Porque considero que o empresário que está tirando o projeto da gaveta é o cara competente para fazer um novo negócio acontecer e dar certo. Mas com a ajuda de outras pessoas, essa chance aumenta. Justamente por quê? Porque são novos pontos de vista, novos olhares, né? E não se prender às coisas que sempre deram certo. E tem muito empresário que diz assim, pô, mas para que eu vou fazer isso se o que eu estou fazendo dá certo e tudo isso que foi feito sempre deu certo ao longo do tempo? Não funciona bem assim. Deu certo no passado. No presente é coisa diferente. No futuro pode ser que nem seja mais usual essa prática. Então, quando a gente traz outros pontos de vista, outras visões, a gente ajuda a fazer as coisas darem certo, né? Então, minha sugestão para quem tem projeto na gaveta, agora é a hora de botar para fora esses projetos para a gente avaliar o potencial deles se transformarem em negócio de valor e sucesso, né? E quem não tem, está na hora de pensar em ter. Ok, eu queria só para finalizar a minha última provocação, que eu acho que é muito importante dentro dessa questão do empreendedorismo, da inovação aberta, do tirar o projeto da gaveta. Dentro do programa também que a gente vai apresentar para os associados da Rede Petro, a gente também criou uma célula do C2I, que é a preocupação, que como a gente tem uma preocupação muito clara sobre o sucesso da ideia, que ela converta realmente, eu repito isso porque a gente escutou até da diretora lá do INT, eu quero que vocês, o Eduardo estava lá junto, essa frase bate na minha cabeça o tempo todo, o Carlos Eduardo, nosso presidente da Rede Petro, eu quero que traga pesquisa, vire nota fiscal, então isso é um compromisso muito claro que a gente tem, e o Carlos Eduardo, a gente, aqui na Rede Petro, a gente tem essa preocupação, e uma das coisas que a gente fez foi a célula de C2I, que é uma preocupação se as ideias elas estão alinhadas com o propósito da empresa e com o setor. Não adianta você criar uma ideia tão disruptiva que você não consegue encaixar no negócio. Então, acontece... Fala um pouco dessa célula C2I, por que foi importante a gente colocar esse ambiente para testar também, para validar o processo, não só validar o produto, como validar na empresa e no setor. Acho que é importante botar isso, que prova o compromisso que a gente tem com o resultado. Siglas são sempre um problema. C2I. Quer dizer, tu está aí me forçando a usar minha cabeça, minha memória para lembrar o que é C2I. Bom, C2I é que a gente está propondo um núcleo de avaliação de potencial de inovação dentro das empresas. Em geral, a gente acha que, pelo fato da gente querer fazer inovação, que o corpo interno da empresa está preparado para isso, a estrutura que nós temos está adequada para fazer a inovação. E também é aquela coisa, inovação não é só ideia, inovação é um pacote de recursos, né? É como tem lá no framework do Business Model Generation, né, no Canvas, quais são os seus recursos chaves. Então, o C2I é para avaliar esses recursos chaves, né? Quais são os recursos chaves? Recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, recursos intelectuais, né? Então, a empresa reúne esses recursos apropriadamente para fazer essa quanto desses recursos ela tem disponível, né? E daquilo que ela não tem disponível, que ela precisa para fazer a inovação. Então, esse é uma espécie de um diagnóstico sobre o potencial de inovação que a empresa tem, né? Então, quando a gente faz esse levantamento, a gente identifica onde estão as dificuldades que a empresa pode ter, os gaps de conhecimento e
dentro desses recursos chaves, o que está efetivamente faltando e aquilo que a gente pode propor de caminho de solução para esses gaps, né? E aí, então, daí a gente faz, junto com os mentores, né, o trabalho de levar a empresa para um ponto de inovação. Então, é isso que é o C2I. Tá. Bom, só para finalizar, eu queria colocar que o nosso compromisso com o resultado é tão grande que todo o processo de mentoria ele leva a 3 caminhos claros. Ou o investidor, que a gente chama das Venture Capital, que são os investidores em startup, praticamente são esses grandes investidores. Ou a gente acha que a própria empresa ou algum player do setor pode absorver a empresa, ou o negócio, ou o serviço, ou o produto, ou então a gente cai para o lado da pesquisa, que é onde a gente tem uma parceria muito interessante com o INT, um instituto centenário, reconhecidíssimo em todos os setores, de farma, química, óleo e gás e energia, no qual a gente já começou o processo, já estamos com alguns negócios em andamento, e a gente tem esse compromisso muito grande. Então, quando você entra lá na www.redpetro.com.br, entre Hub de Inovação, você tem exatamente as opções. Se é um novo negócio, se é um PDI, se é um laboratório de inovação, que a gente tem junto com a nossa área de responsabilidade social, que é uma área que tem nos ajudado, a gente tem feito muita coisa interessante para esse período, que é muito importante, que a Selene toma conta e eu tento colaborar dentro do possível. Então, é muito simples, você entra lá tem um questionário, você preenche e dali começa tudo. Aquele questionário é um questionário robusto, exatamente para criar um filtro e a gente ter um conhecimento, e em 7 dias a gente volta com uma proposta. Quer dizer, a coisa é muito dinâmica e é muito objetiva. Nós temos uma parceria com a Bimen, que são os mentores que estão nos acompanhando nesse processo. A gente faz esse processo muito em parceria, muito junto. A gente tem um alinhamento muito grande. E eu agora abro aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, ou se o presidente quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Luiz, bom dia. Bom dia, Eduardo. Parabéns aí pelas informações que vocês estão trazendo. Uma pergunta que eu teria aí para o Eduardo. Eduardo, o tema da nossa palestra é a importância da mentoria, né, para as startups. Aí a pergunta que eu te falo é: qual é a diferença entre uma empresa buscar os projetos, né, de subvenção, de inovação? Dentro da gente tem a cláusula lá do PDI, né, da ANP, né? Qual é a diferença entre uma empresa estar com mentoria e seguir num voo solo de inovação? Qual é essa vantagem mais gritante que a mentoria traz para as empresas? Bom, a tua pergunta é uma pergunta bem difusa, né? Uma pergunta difusa que ela dá muitos caminhos de resposta. Se eu entendi bem a sua pergunta, quer dizer, o que a gente pode fazer em relação a isso que você colocou aí? Bom, as empresas, elas podem seguir sozinhas. Afinal de contas, todo empresário chegou aonde chegou porque, enfim, acreditou no próprio taco, errou e acertou em várias etapas do processo. Eu diria que acertou mais do que errou e chegou num ponto em que está. Eu não sei, a natureza humana é muito engraçada. Cada um tem uma forma de fazer as coisas, uma forma de ver o mundo. Mas, em geral, a gente com o passar do tempo, na trajetória, né, na nossa vivência, a gente vai adquirindo uma série de conhecimentos. Mas esses conhecimentos são sempre muito restritos. A gente não tem o conhecimento de tudo no mundo. A gente tem um fragmento do conhecimento de tudo no mundo, mas não tem conhecimento de todas as coisas que o mundo é. Então, quando a gente erra, a gente aprende. Mas quando a gente acerta muito, a gente só se vangloria. Empresas que só acertaram, de uma certa maneira, fizeram com que o empresário se tornasse um pouco arrogante, porque ele só acerta. O problema é que quando ele erra, esse erro costuma ser fatal. A empresa que cresce mais pelo erro do que pelo acerto é uma empresa que está em constante evolução, né? E
em geral, o empresário está mais preparado para enfrentar desafios como esse que nós estamos vivendo agora. Evidentemente, nós estamos falando aqui genericamente, não estamos falando aqui com números, porque eu acho que não tem nem pesquisas que reforcem esse conceito, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Então, o trabalho do mentor de negócios é ajudar tanto ao empresário que só acerta, a preparar ele para quando errar. E para o empresário que erra aprendendo, é de ter um apoio de uma visão diferente para continuar no processo de acerto. Ou seja, as empresas podem continuar fazendo o trabalho que elas quiserem de inovação sem precisar de suporte, mas as que buscam suporte têm muito mais chance de tornar aquilo que querem fazer sucessos com muito mais presença. Essa é a experiência que a gente tem tido nesses 4 anos com a Abimem. A atividade de mentoria de negócio cresce aceleradamente no país, justamente por causa da necessidade de nós transformarmos mais potenciais de negócios em negócios de sucesso do que, como a gente viu tradicionalmente ao longo dos tempos, uma massa gigantesca de empreendimentos que dá voo de galinha, né? Cair a seguir. A mentoria ajuda a transformar a galinha numa águia e fazer um voo de longo prazo. Então, na minha opinião, dá para fazer as duas coisas, mas se tiver um mentor junto, ajuda muito mais a errar menos e acertar mais. Ô, Eduardo, eu vou te dar uma resposta na prática. Eu conheci o Eduardo dentro de uma empreitada que a gente estava levando a Startup Rio para Petrópolis. O DIS começou dentro do Serratec, lá em Petrópolis, e a Startup Rio nunca tinha ido para o interior. Ela nunca tinha ido para o interior, sempre ficava na capital. E eu e o Eduardo fizemos um trabalho de levar a Startup Rio e mais 2 aceleradoras para o ambiente. Bom, nesse trabalho, o edital é uma coisa padrão. Todo mundo lê e acompanha e faz. Não muda o edital para mim e para você. O edital é para você acompanhar, fazer o checklist e ir embora. Eu e o Eduardo fizemos um trabalho pessoal de 3 vezes ou mais vezes, unir os empreendedores para tirar a dúvida dele, desde ler um edital, como se faz o processo, e ajudar aí. E tinham empreendedores maduros dentro do processo que poderiam tranquilamente ler o processo. Bom, resultado da história, eu gosto de contar fato. De 12 empresas que foram selecionadas na Startup Rio, 6 foram dentro do Serratec, 6 foram dentro da Startup Rio. Eu não sei dizer o quanto a gente contribuiu, mas acho que a gente fez um trabalho, a gente criou um e-mail, Te Fale Conosco, tudo isso colaborativamente. Então é aquilo que o Eduardo falou. Todo mundo pode pegar um edital, está lá da FINEP, está lá aberto. Mas o mentor consegue transformar esse edital em alguma coisa mais prática, é uma ponte mais curta, é uma ponte mais leve. Eu sei que o empreendedor ele tem aquele modelo self-made man, eu sei fazer sozinho, eu não preciso. Claro que todo mundo sabe, até por isso que ele é empreendedor. Mas o apoio do mentor, ele é complementar e não é conflitante. Ele é completamente, essa que é a diferença. O consultor, eu acho que às vezes ele é até conflitante, porque segue para cá, segue para lá, segue para cá. O mentor não cria esse lado de conflito com o empreendedor, muito pelo contrário, ele conflita para chegar onde ele quer chegar. Então, esse foi um caso que a gente explicou. Eram 3 editais, e desses 3 editais, 6 lá dentro do Serratec entraram, e 2 editais, que era o edital da Firjan, os empresários compraram direto. Quer dizer, a gente foi na prática isso. Isso tudo porque a gente criou um canal de ensinar os empreendedores a ler um edital, a fazer uma mentoria, a fazer um processo, tudo isso. Então, o mentor é complementar. Ele não é conflitante. Dizer que não precisa... você está vendo aí, o Eduardo, quando eu puxei o assunto da inovação aberta, a gente está falando que inovação aberta é uma novidade para pequena empresa, para meia, mas as grandes empresas fazem inovação aberta. E você acha que eles não têm dinheiro, não têm um grande diretor de inovação, um grande diretor? Tem, mas ele contrata empresas para fazer. Porque é uma outra dinâmica, é uma outra célula. Quando a gente fez o C2I, é uma outra célula. Então, dividir essa construção, você não está dividindo espaço, você está agregando valor na sua construção. Então, o mentor, eu faço muita questão, o mentor tem um valor agregado que não é conflitante ao empreendedor, ele é agregador mesmo. Então, eu contei esse exemplo para entender um caso real. Ótimo. Obrigada, Luiz.
Eu tenho duas perguntas, uma aqui no chat e outra lá na nossa transmissão ao vivo no YouTube. Eu vou começar com essa aqui do chat. É do senhor Nelson Luiz de Andrade Lima. Ele pergunta como é realizada a integração entre a ABMEM e o INPI, com relação à implementação e defesa da propriedade intelectual de produtos inovadores. Tá, eu respondo muito claro. É o seguinte, o NPI não tem nada a ver com a ABMEM. A ABMEM faz um outro trabalho que não é um trabalho de NPI. Dentro da rede Petro Rio, nós temos empresas que podem ajudar com bastante qualificação esse tipo de serviço. Então, é um serviço que a gente coloca agregado a esse que a gente pode conversar para entender um pouco mais. Mas, para falar a verdade, é importante pensar nisso, até porque a inovação precisa de patente, precisa de reconhecimento, precisa de vários processos jurídicos para você poder ir ao mercado com segurança. Não se você escalonar um processo que você não criou essas seguranças jurídicas, você pode estar errando. Mas eu prefiro falar esse assunto entendendo um pouco mais do que ele está falando, mas já falo, dentro dos associados da Rede Petro, tem empresas muito qualificadas para poder ajudar ele nesse processo aí. Ótimo. Obrigada. Essa é direcionada para você mesmo, Luiz. O senhor Rafael Avelar, lá na transmissão do YouTube, ele perguntou que filtros podem ser trabalhados para evoluir nos projetos. A mentoria ajuda nas barreiras? É aquela coisa que o Eduardo fala, tem várias respostas, né? Quando a pergunta é genérica, tem várias assim, o filtro, quando a gente fala de filtro, a gente está falando de filtro, né? O questionário é um filtro. Quando você responde ali aquelas perguntas, a gente já está fazendo um filtro. Aquele filtro é o primeiro filtro que a gente tem. Quando você aperta no botão novos negócios, PDI, laboratório social, é um outro filtro. Então, a gente usa esse filtro primário para a gente colocar. Tem dado resultado, tanto que as empresas que entraram via o questionário e chegaram no INT, que é um filtro monstruoso, qualificadíssimo, o questionário foi deu certo. Já estamos na terceira fase do processo. Então, eu acho que aquele filtro do questionário é o primeiro filtro. É um questionário robusto. Olha, eu até costumo falar uma coisa, eu falo muito com o Eduardo, assim, a gente faz algumas coisas que algumas aceleradoras não faz. É um filtro. A gente filtra. A gente fez uma prerrogativa de um filtro robusto, exatamente para o empresário, para o empreendedor saber o que ele quer, para ver se ele entende do negócio, para ver se não é uma ideia jogada. Então, aquilo ali é um filtro. Então, eu acho que, se eu consigo responder, ele entra lá no site que eu botei aí já, que é www.redpetro.rio, depois procura o Hub de Inovação, lá tem um questionário, é o primeiro filtro. E nesse filtro a gente tem 7 dias aí que a gente se compromete para voltar com alguma solução. E a gente tem honrado com esse prazo, eu, o Eduardo, mais o Bessa, que me ajuda muito também. Agora nós temos dentro do distrito, nós temos uma pessoa muito qualificada na parte de PDI também, que está nos ajudando também. Então, nós temos um filtro que é muito qualitativo. A gente não está preocupado em ter várias empresas, empresa de qualidade. É por isso que o filtro é um pouco maior do que... Então, se você entrar lá, vai achar o filtro. Bom, Luiz, vamos chegar aqui no final. Primeiro, eu queria agradecer aí ao Eduardo, a você, Luiz, e para finalizar aí o nosso café, queria que o Eduardo aí deixasse uma mensagem às empresas associadas da Rede Petro Rio, que a gente preza muito pela inovação. Então, uma mensagem final dele aí, já deixando de novo o agradecimento, e contamos com você nas próximas, tá, Eduardo? Muito obrigado aí pelo teu conhecimento, pelo esse bate-papo aí, vamos em frente. Bom, assim, para finalizar, como o assunto era mentoria de startups, uma empresa hoje constituída não é uma startup, ela já passou por essa fase anteriormente, ela já é uma empresa, né? Já tem maturidade, já está aí. Startup é um conceito que se aplica a um determinado segmento
de desenvolvimento, né, uma faixa de desenvolvimento de um negócio que tem potencial de crescer muito velozmente. O conceito de startup está muito aí. Mas a gente pode pegar esse conceito e aplicar na lógica das empresas para elas serem mais velozes, né? Vamos pensar assim, veloz no desenvolvimento das suas inovações. Todo mundo precisa, em algum momento, de algum suporte, né? De algum apoio para colocar em prática as suas ideias, né? Quando a gente faz isso em casa, se a mulher ou o marido não estiverem muito bem naquele dia, a gente tem a tendência de dizer que a gente é maluco, quer fazer uma coisa nova. O mentor não tem esse tipo de postura, né? A postura do mentor é sempre a possibilidade dessa ideia dar certo, porque essa é a realidade das coisas. Então, ter o apoio de um mentor é muito útil para as empresas, principalmente por esse fator. O mentor ajuda a realizar. Ele não faz, ele ajuda, ele esclarece, ele torna a mente do empreendedor mais ativa, mais arguta, né? Mais focada para realizar o que quer. Então, você empresário que quer e precisa, nesse momento de transformação, transitar de uma forma de fazer as coisas para outra, o mentor vai te ajudar muito. É isso. Legal, Eduardo, obrigado. Luiz, para você fazer o fechamento aí, pedir para as empresas aí que puderem te procurar aí da rede à disposição, tá bom? Obrigado, Luiz. Tá bom, eu agradeço. O assunto ele tem uma certa tecnicidade, mas ele é bem objetivo, por incrível que pareça. Porque o assunto ele tem que entrar dentro de um tema mais particular, né? Então, por isso que entra no site, escolha lá o Hub de Inovação dentro da Rede Petro, preencha o cadastro, assim a gente vai poder realizar o nosso trabalho assim, bem específico. A inovação ela é uma necessidade hoje e muito breve vai ser uma realidade. Tem a economia 4.0 que todo mundo falava, hoje em dia vai ter que ser uma realidade, é muito claro. Então, inovar, eu sou, como o Eduardo falou, muita gente de cabelo branco, tem uns que nem tem cabelo mais, pensa o seguinte, poxa, eu vou inovar, vou ter que mudar a minha empresa, vou ter que fazer, está fazendo necessário mudar. Pivotar no mercado de inovação é uma coisa importante. A gente, quando é muito tradicional, muito conservador, acaba não fazendo. Mas a gente vai ajudar você a pivotar, vai ajudar você a fazer uma nova ideia. A gente conseguiu fazer um programa que ele pegava você desde a sua ideia até ele chegar a uma nota fiscal. Então, eu agradeço o Carlos Eduardo, o Eduardo, os amigos todos que partiram, está aí o canal para conversar. Vamos ter mais conversa de inovação, o Carlos Eduardo está querendo criar um ritmo um pouco mais forte, está vendo a demanda e a necessidade, e eu agradeço a todos aí, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo aí. Bom fim de semana a todos. Obrigado, gente.